Lidar com o TDAH do seu filho não precisa ser uma guerra. O tratamento é essencial, mas conhecer a fundo o transtorno pela ótica de alguém que tem TDAH pode ser a virada de chave na sua relação com seu filho. Eu e uma equipe de psicólogos criamos o programa Meu TDAH, um conteúdo fantástico que pode te ajudar. Clica no primeiro link da descrição. O acompanhamento médico, ele é fundamental até mesmo para o caso da criança, adolescente que não vai precisar de medicação. Que são poucos. A maioria vai precisar de medicação. Sim. Pelo menos por um tempo. E já vou explicar o porquê. Mas, ainda assim, eu preciso levar no médico, no neurologista, uma pergunta muito frequente. Levo no neuropediatra ou no psiquiatra infantil? Leva em um dos dois. Se tiver plano de saúde que disponibilize os dois, leva nos dois. Mas os dois podem ajudar a criança com TOD. Então, tem um papel desses médicos que é muito importante, tão importante quanto a questão de ver se precisa de medicação ou não. E que é muito pouco falado, que é a questão de fazer exames, vários exames, para descartar. Quando a gente está falando de uma avaliação, para ver se uma criança tem um transtorno ou não, a gente não precisa só saber o que tem. É muito importante a gente também saber o que não tem. Exato. Vou dar um exemplo pessoal. Na época da agressividade, lá no auge, com meu filho, a gente fez um exame hormonal que o pediatra pediu, não foi nem o neuro que pediu, foi o pediatra. E naquela época a testosterona dele estava muito elevada para uma criança. Uhum. Então a gente fez ali um acompanhamento, a gente não chegou a precisar usar remédio nem nada disso, mas a gente ficou acompanhando. E depois de um tempo de acompanhamento, ajustes de outros fatores que também estavam em desequilíbrio, essa testosterona normalizou. Resolveu o TOD? Lógico que não, quem dera, né? Sim. Mas houve uma diminuição da agressividade. Porque a gente sabe que a testosterona, ela tem essa questão de aumentar a agressividade. Uhum. Então, era um fator que estava contribuindo. O TOD não é multifatorial? Uhum. Então, não vai ter um grande fator que, se eu resolver, tudo vai se resolver milagrosamente. Mas se são vários fatores, eu tenho que identificar quais são esses vários fatores. Entendi. Então, tem que ver os hormônios. Tem que ver as vitaminas. Uma vitamina que costuma, na maioria dos casos, estar desregulada. A vitamina D tem uma função, um papel essencial na saúde mental como um todo. Tem mesmo. E então, na absorção do cálcio e tudo. E exato. a vitamina D, numa vida onde a gente vive dentro de escritórios e casas fechadas... Uhum. Eu acho que metade da população brasileira deve ter problema com vitamina D. Metade não. Tem um estudo mundial que nos mostrou que 95% da população mundial tem deficiência de vitamina D. Do que deveria ser abaixo do mínimo ali para você ter. Exatamente. Cara, e isso dá problemas, obviamente. Porque você ficar baixo durante o período é uma coisa. Agora você ficar baixo o tempo inteiro, sem qualquer... Cronicamente, isso vai ter uma consequência, né? Então, assim, tô te dando um exemplo. Eu poderia ficar aqui, a bióloga que existe em mim... Sim. Poderia ficar aqui falando sobre isso horas e horas. Mas a gente tem que ver essa questão também.